O nosso louvor deve ser totalmente direcionado ao trono de graça, ao nosso Deus mantenedor, poderoso. A Ele toda a honra e toda a glória. A Ele o nosso louvor. A Ele, somente a Ele, a nossa gratidão. Por isso, cantamos e louvamos ao nosso Senhor. Meu desejo é te louvar e adorar-te, ó Senhor, não somente em palavras, não somente em canções. Eu querer, eu vou cumprir teu caminho, vou seguir e aos outros vou levar teu amor, somente a ti vou honrar, meu Senhor, somente a ti vou cantar em louvor. Que haja poder nessa oração para transformar o meu viver. Tu és meu Deus, meu Pai de amor, somente a ti a gratidão. Somente a ti, Senhor, a gratidão. Somente a ti, Senhor, o nosso louvor, toda a honra e toda a glória ao santo nome de Jesus Cristo. Somente a ti vou honrar, meu Senhor, somente a ti vou cantar em louvor. Que haja poder nesta oração para transformar o meu viver. Tu és meu Deus, meu Pai de amor, somente a ti a gratidão. Olá, tudo bem? Mais um domingo estamos aqui. Que prazer, que alegria ter passado mais uma semana e eu fiquei com um forte pressentimento, eu tenho a certeza, a convicção que esse convencimento veio de Deus, que essa semana você abriu aí a sua Bíblia, você recapitulou aquilo que nós estudamos a semana passada, você tem conferido que os textos são reais e eu também tenho certeza que dessa forma a sua vida, ela tem sido aí abençoada pelo Senhor. Hoje, o nosso assunto ele é muito importante. Nós vamos continuar estudando um pouquinho aí sobre a lei do Senhor, mas hoje especificamente sobre um mandamento que ele também é conhecido como mandamento esquecido. Antes disso, como nosso costume aqui,
Eu convido você que feche os seus olhos aí na sua casa. Se você está dirigindo, não precisa e não pode fechar os olhos, apenas fique em reverência e nós vamos fazer uma oração pedindo que Deus nos abençoe no estudo de hoje. Vamos orar? Querido Pai, Senhor, muito obrigado por mais uma semana que passou e nós estamos aqui agora para abrirmos a Bíblia e aprender um pouco mais do plano que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Pedimos que nessa manhã de domingo o Senhor abençoe o nosso estudo aqui, o Senhor nos dirija, nos acompanhe, que possamos ter a mente clara, aberta, convicção do Espírito Santo para entender, aceitar e também para praticar o que aqui aprendermos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, você disse amém aí? Amém significa assim seja. Bom, vamos iniciar o nosso estudo de hoje. O estudo de hoje é sobre o sábado e mais especificamente sobre o mandamento da observância do sábado, o sétimo dia. Você lembra que teve a criação do mundo e teve a origem do sábado lá no Jardim do Éden, segundo o que a Bíblia Sagrada diz. Então vamos seguir o nosso costume aqui de domingo, vamos deixar que nós fazemos as perguntas, mas quem vai responder é a Bíblia Sagrada. Você já está com a sua Bíblia aí? Já mandou o link, esse vídeo, para seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, ou aquelas pessoas que você tem acompanhado? Vamos compartilhar para que o máximo de pessoas possíveis possam acompanhar e serem abençoados pelos nossos estudos da Palavra de Deus, ok? Vamos então para a primeira pergunta do estudo dessa manhã. Vamos lá? Primeira pergunta diz assim: quando foi estabelecido o sábado? Muito bem, você já deve ter ouvido falar que existem algumas religiões pelo mundo que guardam o sábado. Existem aí, obviamente, os judeus, os adventistas do sétimo dia, os batistas do sétimo dia e mais algumas outras religiões que também observam o sétimo dia, o sábado, e tentam guardar o sábado. Mas eu pergunto para você, será que foram essas religiões que vieram com a ideia de observar o sábado? Quem foi que inventou a questão do sábado? Para isso, vamos ao primeiro texto da manhã. É esse texto que você está vendo aí. Nós vamos ler daqui a pouquinho Gênesis 2, 1 a 3. Mas eu quero pedir que você não esqueça também que você pode fazer o download com o PDF do estudo de hoje, abaixo aqui do nosso link. Também, nós temos um número de telefone especial, agora você pode ver aqui embaixo, passando, e esse número você pode mandar um WhatsApp para nós, dizendo da sua decisão de aceitar o estudo de hoje, a sua decisão de ser batizado, ou de começar a estudar a Bíblia, ou o seu pedido de oração, tá certo? Vamos então para a leitura bíblica, a primeira do nosso estudo dessa manhã. Vamos lá? Vamos ler a palavra de Deus. Gênesis 2, 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Vocês viram aí que nós destacamos 3 palavras especiais para você? Mas em primeiro lugar, qual é a resposta da primeira pergunta de hoje? Quando foi o sábado estabelecido? Vamos ver a resposta, você pode escrever aí. O sábado foi estabelecido na criação do mundo. E isso mesmo, o sábado não foi dado para os judeus que vieram a existir muitos séculos depois da criação do mundo. O sábado não foi dado para os ocidentais ou para os orientais, foi dado para Adão e Eva. Quando Deus criou o homem, lá, depois, um dia depois, no sétimo dia, nós lemos ali o texto que depois que Deus tinha acabado toda a sua criação, ele descansou.
É importante nós lembrarmos que essa palavra aqui em hebraico, descansar, não é um descansar de alguém que está cansado, como por exemplo eu e você, podemos aí trabalhar durante todo o dia e à noite quando voltamos para casa estamos cansados do trabalho, da jornada, não é mesmo? Esse descansou de Deus aqui não é descansar de quem trabalhou e está cansado agora do trabalho, pois afinal de contas, Deus criou tudo o que existe apenas falando, você lembra? Haja luz, haja terra, haja os animais, haja água, haja separação, haja floresta. Por simplesmente falar, eu não acredito que Deus tenha cansado. A palavra aqui, descansar, que nós temos em Gênesis 2, verso 1, é quando Deus cessa do trabalho e Ele está satisfeito com aquilo que Ele fez. Mas também, Deus usa uma outra palavra aqui que Moisés escreveu. Aqui Gênesis fala que Deus, em primeiro lugar, descansou e em segundo lugar, Ele abençoou. Ou seja, Deus fez algo especial. Quando Deus abençoa alguma coisa na Bíblia, é para o bem do ser humano. Deus abençoou o casamento. É para o bem do ser humano aquela bênção. Deus abençoou uma outra coisa que Ele entrega para nós. É para o bem do ser humano. Por isso que a bênção de Deus não é para o uso próprio dele aqui, mas Deus abençoou esse dia para que aqueles que observassem esse dia fossem abençoados por ele. Uma terceira palavra que a Bíblia usa aqui é santificou. Deus, ele descansou, depois ele abençoou, e terceiro e último aqui, ele santificou o sétimo dia. O que é fazer santo, santificar na Bíblia? É separar. Algo que é comum, quando Deus santifica, Ele separa para um propósito muito bom. Por isso que quando eu e você somos chamados, a Bíblia fala, para a santificação, a Bíblia quer dizer que nós devemos ser separados. Separado para um propósito. É isso tudo e muito mais que não vamos ter tempo para falar aqui, que Gênesis 2, 1 a 3 fala. Não esqueça, a origem do sábado é na criação do mundo. Muito bem, vamos agora para a segunda pergunta dessa manhã. Vamos lá? Pergunta de número 2. Por causa de quem, disse Jesus, o sábado foi feito? Será que o sábado foi feito para o uso e para o benefício de Deus? Dos animais? Do planeta Terra? Do universo? Dos anjos? Quem é o grande beneficiário do sábado? O que a Bíblia fala? Vamos ler, está escrito aí em Marcos 2, 27. Vamos lá? Marcos 2, 27. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Vejam bem que agora nós acabamos de ler aqui, já no Novo Testamento, as palavras de Jesus. Jesus foi quem falou: o sábado foi feito, ou estabelecido, por causa do homem, e não o contrário. Ou seja, o sábado, ele tem a finalidade de nos ajudar, não nos atrapalhar. O sábado, ele tem a finalidade de nos abençoar e não de nos amaldiçoar. O sábado tem o objetivo de nos aproximar de Deus e não de nos distanciar de Deus. O sábado foi feito para ser dado como um grande presente para o ser humano, Adão e Eva. E lembram bem, quando Deus fez o sábado, ainda era num mundo sem pecado, num mundo perfeito, num mundo onde não haveria cansaço por trabalhar, num mundo onde não haveria estresse, depressão, angústia, não haveriam essas coisas, não haveria ansiedade. O sábado foi dado para o homem ainda lá no Jardim do Éden. É por isso que nós falamos que ainda hoje o sábado, ele traz consigo o próprio hálito do Éden. Quando nós descansamos no sábado, nós lembramos da criação do Senhor
perfeita lá no Jardim do Éden. Não esqueça, o sábado ele foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O homem é mais importante, o sábado veio para ser um auxiliador, principalmente agora, em um mundo tão corrido que nós estamos aí. Não seria bom, meu amigo, se você que está me ouvindo, aí do outro lado da telinha, parasse ao sábado, dos seus afazeres, do seu trabalho, da sua correria, do seu estresse do dia a dia, e relaxasse, dedicasse esse dia, conforme a Bíblia fala, para a honra e glória de Deus? Nós vamos ver hoje de manhã ainda, o nosso último texto da manhã, é uma promessa maravilhosa que a Bíblia traz para quem guarda esse dia. Mas vamos seguir. Vamos agora para a nossa terceira pergunta da manhã. Vamos lá? Quando inicia o sábado? Já vamos ler daqui a pouco Levítico 23, 32, mas ainda não. Por que essa pergunta, quando começa o sábado? Porque há muitas dúvidas. Alguns pensam assim, olha, já que é a meia-noite que o dia muda, então o sábado ele começa à meia-noite. Outros dizem assim, não, mas é antes da meia-noite, depende em que lugar que você está do mundo. É outro horário, é às 9 da noite. Depende do horário de verão. Vamos ver. O que a Bíblia fala, o que a palavra de Deus diz sobre qual é o início do horário de sábado. Será que ele começa às 3 da tarde? À meia-noite? Vamos ler agora então, Levítico 23, 32. Está com a sua Bíblia aí aberta já? Vamos lá então. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma, aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Muito bem. Viu que a Bíblia usou essa expressão, de uma tarde a outra tarde? Talvez a outra versão, que você tem aí em suas mãos, da Bíblia Sagrada, talvez esteja escrito assim, de um pôr do sol a outro pôr do sol, celebrareis o meu sábado. Isso mesmo. Quando Deus criou o mundo, lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, não existia relógio como eu tenho um relógio aqui agora. Relógio de ponteiro, relógio digital. Não havia contagem romana das horas. Qual é o relógio de Deus? Segundo a Bíblia Sagrada, o relógio de Deus é o grande luminar que Deus colocou durante o dia. Lembra dessa linguagem da criação? É o sol. Para Deus, o dia inicia no pôr do sol, ao contrário do que normalmente nós pensamos, principalmente aqui no Brasil. O dia começa no pôr do sol. Lembra que lá em Gênesis está escrito? E foi tarde, né? Manhã, o dia primeiro, e foi tarde, manhã, o dia segundo. O dia inicia sempre no pôr do sol. Então a resposta para essa pergunta aí agora, pergunta número 3, é ao pôr do sol. Isso mesmo, o sábado começa ao pôr do sol. Isso significa que se você tem o desejo no seu coração de guardar o sábado, que é a ordem expressa de Deus, você deve se preparar bem antes já, na sexta-feira ou dias anteriores. Aliás, falando nisso, você sabe como se chama na Bíblia o sábado? É sábado. Em português, se você for abrir lá, é sábado. Mas como é que se chama na Bíblia Sagrada a sexta-feira? Talvez você não tenha lido muito a Bíblia ainda, então vou lhe ajudar. Sexta-feira, na Bíblia Sagrada, ela se chama dia de preparação. Isso mesmo. O dia que Jesus morreu, naquela sexta-feira, a Bíblia não fala sexta-feira. Ela fala dia de preparação, preparação para o sábado. E como se chama o domingo na Bíblia? O domingo, pastor, é domingo. Domingo sempre foi domingo. Você não vai encontrar a palavra domingo na Bíblia. Domingo na Bíblia, biblicamente falando, se chama assim, o primeiro dia da semana. É mesmo? E a segunda-feira? Segundo dia da semana, até a quinta. E depois,
Sexta-feira a gente chama o dia de preparação e o dia de sábado. Em algum outro estudo, talvez, nós vamos esclarecer aqui quando foi mudado o nome do primeiro dia da semana para domingo e o nome depois segue segundo dia da semana, e por que nós pensamos que segunda é o primeiro dia da semana e por que tem o nome de feira, de segunda a sexta. Mas isso aí é assunto para um outro dia. Hoje, você não deve esquecer que o sábado começa ao pôr do sol. Anotou aí no seu estudo? No pôr do sol. Pergunta número 4. Vamos lá? Quarta pergunta dessa manhã. O que fala o quarto mandamento de Deus? Agora nós vamos ler o quarto mandamento. Lembra que nós estudamos aqui anteriormente sobre os 10 mandamentos? Muito bem. Os 10 mandamentos eram 2 tábuas. A primeira tábua estava o primeiro, segundo, terceiro e quarto. E a segunda tábua estavam os outros mandamentos. A primeira tábua, ela tem a ver da obrigação do homem para com Deus, de Deus para com o homem. E a segunda tábua da lei, ela tem a ver com relacionamento interpessoal, nós com os outros. O último mandamento da primeira tábua é o sábado, é o quarto mandamento. Talvez você já tenha lido esse verso, mas eu convido a você mais uma vez que abra sua Bíblia e agora nós vamos aí então fazer a leitura de Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11. Vamos lá? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar, e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Vimos mais uma vez aqui como Moisés, ele repete tudo aquilo que já estava escrito lá em Gênesis 2, 1 a 3. Então nós observamos aqui sobre o que fala o quarto mandamento. Bom, partindo do fim para o começo, a sua resposta aí, você pode ser bem pessoal, mas é mais ou menos assim. O quarto mandamento fala que devemos guardar o sábado. Você pode escrever assim: devemos observar ou devemos guardar o sábado. Então vamos recapitular. Você pode ficar comigo aqui. Primeiros versos que nós lemos aqui, nós lemos Êxodo 20, de 8 a 11. Mas primeiramente, Deus ele dá uma ordem. Os mandamentos, eles são ordens. Eles não são conselhos. Olha, se puder, não mate ninguém. Olha, se você conseguir, não adultere. Olha, se der um jeito, não minta. Não. Eles são ordens. Não faça isso, não faça aquilo. Só que eles são ordens, são imperativos, que eles não visam nos machucar ou nos privar de algo bom. É pelo contrário. O objetivo de toda a lei de Deus é nos abençoar, nos trazer paz, satisfação, harmonia, alegria na nossa vida, no nosso lar. Então, a primeira parte que nós lemos aqui, verso 8 e 9, fala, olha, lembrem-se do dia do sábado para o santificar, lembre-se disso, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Não é isso que está escrito aí? Eu até brinco às vezes, jocosamente, mas na verdade dando uma indireta, né? Olha, você não pode guardar o sábado se você antes não trabalhar os 6 dias. É isso mesmo. Antes de mandar descansar no sábado, a Bíblia fala, 6 dias trabalharás. Trabalharás e farás toda a sua obra. Amigos, o trabalho, ele é uma bênção. Ele fortifica a nossa mente, o nosso físico, ele dá objetivo para a vida, significado. Abençoamos quem está ao nosso redor, aos outros que nós trabalhamos. Então a Bíblia diz assim, olha, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra.
Depois fala, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor. Amigos, o sétimo dia não é o sábado da igreja adventista. O sétimo dia não é o sábado dos judeus. O sétimo dia é o sábado da humanidade. Foi dado para Adão e Eva. Eva, mãe de todos os viventes. Adão, o primeiro homem, avermelhado, pai de todos os homens. O sábado foi dado para todas as pessoas. O porquê nós devemos guardar? Esse verso 11 que nós terminamos de ler, a gente pode até encontrar algumas razões, mas não são lógicas. Ali diz assim que Deus ele descansou, Deus ele abençoou e Deus ele santificou. Mas isso não é uma resposta lógica. Quando eu olho para os outros mandamentos, eu vejo o seguinte: olha, não matarás. É lógico, eu não tenho direito de tirar a vida de alguém. Não fui eu que dei a vida para aquela pessoa, foi Deus. É lógico. E se eu matar, eu vou para a cadeia, para a prisão, minha família vai sofrer. Eu vou ter tirado a vida de uma pessoa, vou ter consequências. É lógico. Não adulterar é lógico. Não mentir é lógico. Mas qual é a lógica do sábado? Eu lhe pergunto. Qual é a lógica do sábado? A lógica do sábado é apenas seguir o que Deus manda. Nunca esqueça disso. Qual é a lógica por trás desse mandamento? Lealdade a Deus. Nós vemos que para tudo nós temos uma explicação lógica, científica. O porquê que a hora tem 60 minutos, o minuto 60 segundos. Nós vemos o porquê, a questão lunar, não é mesmo? Que o mês tem cerca de 30 dias. O porquê, nós vemos ali também a questão do ano ter 365 dias. Mas você já parou para pensar o porquê que a semana tem 7 dias? Nenhuma lógica. Você pode perguntar para qualquer cientista, ninguém vai poder lhe responder. Por que a semana tem 7 dias? Porque lá em Gênesis capítulo 1 e 2, fala que Deus criou o mundo em uma semana. Por isso que a semana tem 7 dias. Vejam que mandamento lindo. Quando nós guardamos o sábado hoje, amigos, quando hoje nós vamos assim para uma igreja no dia de sábado, quando hoje nós pegamos a nossa Bíblia, eu tenho a minha Bíblia aqui em minhas mãos, espero que você tenha também a sua Bíblia aí, quando nós vamos para uma igreja no dia de sábado, as pessoas nos veem na rua, é uma pregação, você está dizendo assim, eu creio, eu acredito que Deus, Ele criou o mundo em 7 dias, e que Ele tem poder, a sua palavra tem poder, por isso que Ele manda guardar o sábado, e eu obedeço, porque Ele é Deus, e o homem é homem, amém? Agora talvez eu esteja falando para alguém que queira até guardar o sábado, mas tenha dificuldades do trabalho, talvez você dependa assim de alguém da sua família, você ainda não é independente, coloque nas mãos de Deus a sua situação. Leia a Bíblia. A Bíblia também diz que antes é mais importante servir, obedecer a Deus do que aos homens. Mas a Bíblia também fala de harmonia. E a Bíblia também fala que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Coloque a sua situação nas mãos do Senhor. Eu tenho certeza que Ele vai abrir portas para você que você nem imagina. Muito bem? Está acompanhando? Não esqueça, olha aqui embaixo, nós temos um telefone, e esse telefone você pode mandar o seu WhatsApp para nós vamos orar por você, e também se o seu desejo é se decidir pelo batismo, ou para estudar a Bíblia, nos comunique que com prazer nós entraremos em contato. Muito bem, vamos para a nossa quinta pergunta do estudo de hoje. Está preparado? Faltam 3, essa e mais 2. Vamos lá? Quinta pergunta. Qual outra razão para a guarda do sábado? Êxodo 31, 13. Qual outra razão? Bom, Deus Ele manda. Essa é a principal razão. Lembra de estudos que nós fizemos também, que algumas coisas nós devemos fazer porque Deus manda? Como os israelitas, Deus Ele mandou que eles entrassem no Mar Vermelho.
E eles deram o primeiro passo, depois o mar se abriu. Mas há outra razão na Bíblia também, do porquê eu devo guardar no sábado. Vamos fazer a leitura agora então, de Êxodo 31, verso 13. Vamos lá? Tu, pois, falarás aos filhos de Israel, e lhes dirás, certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Muito bem, a resposta é santificar. Por que nós devemos guardar o sábado? Uma outra razão, o sábado, ele é um sinal de santificação. É certo que Deus, ele está conosco lá na nossa casa, ele está conosco na natureza, mas quando nós vamos na igreja no sábado, não esqueça que a igreja, quando Salomão dedicou o templo a Deus, lá em 2 Crônicas 7, 14, 15 e 16, Deus ele responde dizendo, olha, Salomão, as orações que forem feitas aqui nesse lugar, aqui na igreja, aqui no templo, aquilo que for feito aqui, os meus ouvidos eles estarão atentos, meus olhos abertos, eu estarei focalizando o que for feito aqui nesse lugar, porque é santo. Então, quando nós paramos os nossos afazeres e guardamos o sábado, e vamos na igreja no sábado de manhã, no sábado à tarde, Deus diz que Ele também nos santifica, porque Ele estará lá também. Amém? Que bom é acreditar nisso. Que bom é nós termos a convicção que Deus ele está nos dirigindo a cada dia, a cada domingo. Nós estamos aqui abrindo as páginas da Bíblia, lendo das Escrituras Sagradas. Você tem aí o seu livro consigo? Eu estou segurando o meu aqui agora. Que maravilha, Deus nos abençoa através do estudo da sua palavra. E você pode ser abençoado também ao guardar o sábado. Vamos lá, para as nossas duas últimas perguntas desse estudo sobre o sábado. Pergunta agora de número 6. Vamos lá para o Novo Testamento. O que disse Jesus ser Ele mesmo Senhor? Jesus é o Senhor. Quando você lê esse texto de Mateus 12, 8, o S ele está em maiúsculo, porque Ele é o Senhor. Em outra ocasião, em João capítulo 8, Jesus fala assim, olha, eu sou o Senhor. E agora o que Jesus disse? Que Ele mesmo é o Senhor. Vamos para a leitura de Mateus 12 e o verso 8. Vamos lá? Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Que expressão maravilhosa. Você já tinha ouvido? O Filho do Homem é uma expressão divina de Jesus, da divindade de Cristo. E aqui Jesus fala assim, olha, porque o Filho do Homem, eu sou o Senhor até mesmo do sábado. Jesus está falando, eu estava lá na criação. Fui eu que descansei, eu que abençoei, eu que santifiquei o sábado. Eu sou o Senhor do sábado. Você quer que o Senhor do sábado abençoe a você e a sua família? Você quer nessa manhã de domingo que o Senhor do sábado, que é o Senhor Jesus, entre aí no seu lar e santifique, abençoe toda a sua família, os seus filhos? Você quer que o Senhor do sábado, o Senhor Jesus, santifique, abençoe o seu dinheiro, multiplique o pouco que você tem? Seja fiel a Deus, observe os mandamentos do Senhor. Se por acaso você tem ainda alguma dúvida sobre o sábado, nós vamos encerrar o estudo dessa manhã lendo uma promessa maravilhosa. E aqui está a pergunta número 7. Qual é a grande promessa de Deus para quem guardar o sábado? Qual será? Deus ele tem uma grande promessa e Ele revela essa promessa através do profeta Isaías, capítulo 58, e o verso 13 e 14. Vamos lá? Vamos ler? Se desviares o pé de profanar o sábado, e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia,
E se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não segundo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Amém, glória a Deus. Que promessa linda, né? A Bíblia é clara. Se nós respeitarmos o sábado, se desviarmos o nosso pé, a Bíblia não diz que na nossa caminhada nós não vamos ao encontro de alguma coisa errada às vezes, mas se nós desviarmos o nosso pé de profanar, de deixar o sábado um dia comum, se nós fizermos isso, Deus diz aqui que se nós o honrarmos, honrando o sábado, e dissermos assim, esse dia é um dia digno de honra, se nós fizermos isso, a Bíblia diz, nós vamos nos deleitar no Senhor. Ele nos fará cavalgar nas alturas, nos altos da terra, e nos sustentará com a herança de teu pai Jacó. Sabe qual o outro nome para Jacó? Israel, povo de Deus na Bíblia. Sabia que se você guardar o sábado, Isaías fala aqui que você e eu também teremos por nosso pai Jacó, aquele que lutou com Deus, aquele que Deus mudou o nome para Israel. A herança de Jacó é essa, sermos considerados filhos da linhagem real de Deus, filhos de Jacó. Eu sei, querido amigo, que você pode ter as suas lutas, certamente você tem aí prestações a pagar, certamente você tem uma carreira, talvez a sua profissão não lhe permita ou te desencoraje a tomar uma decisão nesse momento, mas eu digo para você, confie em Deus, confie na sua palavra. Deus não desampara o fiel. Às vezes Deus permite que alguma coisa se quebre na nossa vida, para que Ele faça tudo de novo, novinho em folha. E tudo que precisamos fazer é dar um passo de fé e de confiança em Deus. Guardar o sábado não é coisa de fariseu, nem coisa de quem observa o Antigo Testamento. Guardar o sábado é uma grande bênção que Deus coloca em nossa mão e nossa vida. Gostaria de você, nesse momento agora, tomar uma decisão ao lado de Cristo, o Senhor do sábado, entregar a Ele a sua vida e começar a guardar esse santo dia já a partir da próxima semana, se essa é a sua vontade. Eu convido você, que você escute esse lindo hino agora. Confie no Senhor, entregue a sua vida a Ele e o mais Ele fará. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até a semana que vem. Quando a angústia toma conta de sua vida e a tristeza fere o teu coração, quando o peso do pecado te enfraquece, condenado sem motivo e sem razão, humilhado pela dor e pelo medo, rejeitado por um mundo sem amor, com saudade das pessoas
das mais queridas. Quando a morte então alcança a tua vida, olhe então pra mim, eu estou aqui, sempre pronto a te ajudar. Filho, eu quero te salvar. Tudo que você passou, toda dor que já sentiu, eu entendo, dei a vida por você. Pegue em minha mão, vou te abençoar, e com todo o meu amor eu quero te abraçar. Mas enquanto eu não voltar, não desista de lutar, pois o céu será seu lar. Nos momentos mais difíceis e impossíveis, que sem força não consegue caminhar, a esperança abalada pelo medo, e a fé tão fraca e superficial. Não desista, eu estou à sua porta pra te ouvir e teus problemas resolver. Dar-te-ei força e coragem nas batalhas, pois te amo, basta apenas você crer. Estou aqui, sempre pronto a te ajudar. Filho, eu quero te salvar. Tudo que você passou, toda dor que já sentiu, eu entendo, dei a vida por você. Pegue em minha mão, vou te abençoar, e com todo o meu amor eu quero te abraçar. Mas enquanto eu não voltar, não desista de lutar, pois o céu O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Quando só em pensamento eu contemplo teu poder, vejo as tuas maravilhas, vejo um lindo entardecer. Me pergunto assim calado, o que
que fiz pra merecer esse amor tão declarado, esse dom que vem de Deus. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir